Torne-se um profissional. Steven Pressfield. Como superar seus limites internos e triunfar nas batalhas da vida. Parte 2. Livro 2. Feridas autoinfligidas. Incapacitação acidental. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, não era raro que soldados pegassem seus fuzis e literalmente dessem um tiro no pé. Alegavam que o tiro foi acidente, esperando ser mandados para o hospital e dispensados do serviço. Faziam isso para evitar a carnificina que os esperava quando vinha a ordem de subir, isto é, de sair das trincheiras e romper pela terra de ninguém contra o fogo de metralhadoras do inimigo. Entre os militares, infligir-se ferimentos deliberadamente para evitar o serviço é chamado de simulação. Pode levar à corte marcial, e em alguns exércitos, à execução. Os hábitos e vícios do amador são feridas auto-infligidas conscientes ou inconscientes. Sua recompensa é a incapacitação. Quando pegamos um fuzil M1903 Springfield e abrimos um buraco no próprio pé, não precisamos mais encarar a luta real em nossa vida, luta graças à qual nos tornamos quem somos e cumprimos nosso destino, nossa vocação. Uma definição do amador. O amador é jovem e calado. Inocente, de bom coração, bem intencionado. O amador é corajoso. É criativo, cheio de recursos. Quer uma oportunidade. Como Luke Skywalker, o amador nutre aspirações nobres. Tem sonhos. Procura liberdade e esclarecimento. E espera pagar o preço. O amador não é mau nem louco. Não é iludido nem demente. Ele deseja aprender. Eu e você somos amadores. O que é, exatamente, um amador? Como ele vê a si mesmo e ao mundo? Que qualidades caracterizam o amador? O amador vive aterrorizado. O medo é a cor primária do universo íntimo dos amadores. Medo do fracasso, medo do sucesso, medo de parecer idiota, medo de não conseguir e de conseguir, medo da pobreza, medo da solidão, medo da morte. O pior medo dos amadores, porém, é ser excluído da tribo, isto é, do grupo, da turma, da mãe e do pai, da família, da nação, da raça, da religião. O amador receia, caso se torne profissional e ouça sua vocação, ter de encarar quem é e o que realmente pode fazer. O amador fica aterrorizado à ideia de ser expulso e morrer ao relento caso a tribo descubra quem ele de fato é. O profissional também vive aterrorizado. Vale dizer que o profissional vive tão aterrorizado quanto o amador. Na realidade, pode viver mais aterrorizado que o amador porque tem mais consciência de si mesmo e de seu universo interior. A diferença, veja a parte 3, reside no modo como o profissional age em face do medo. O amador é um egoísta. O amador identifica-se com o próprio ego. Acredita que é ele mesmo. Por isso, vive aterrorizado. O amador é um narcisista. Vê o mundo hierarquicamente. Avalia-se o tempo todo em relação aos outros, ficando vaidoso quando sua sorte aumenta e desesperadamente ansioso quando sua estrela declina. O amador se vê como herói não apenas do próprio filme, mas também dos filmes dos outros. Insiste, pelo menos em sua cabeça, que todos partilhem de suas ideias. O amador compete com os outros e acha que só pode subir se o competidor descer. Se pudesse, o amador devoraria o mundo, mesmo sabendo que fazendo isso, provocaria a própria extinção. O amador vive da opinião alheia. Embora a identidade do amador esteja localizada no ego, esse ego é tão fraco que não consegue se definir com base na própria avaliação. O amador permite que seu valor e sua identidade sejam definidos por outros. O amador faz questão de ser valorizado por terceiros. É tiranizado por uma concepção imaginária daquilo que se espera dele. Permanece prisioneiro do que julga dever pensar, parecer, fazer, ser. O amador deixa que o medo o impeça de agir. Paradoxalmente, a arrogância do amador o impede de agir. Ele se leva tão a sério, assim como as consequências de seus atos, que fica paralisado. O amador teme, acima de tudo, tornar-se, e ser visto e julgado como, ele mesmo. Tornar-se ele mesmo significa ser diferente dos outros, e portanto, correr o risco de violar as expectativas da tribo, sem cuja aceitação e aprovação, ele acredita, não consegue viver. Por isso, o amador nunca é autêntico. Permanece alheio ao que realmente é. O amador se distrai com facilidade. O amador tem uma longa lista de medos, encabeçada por solidão e silêncio. O amador teme a solidão e o silêncio porque precisa evitar, a qualquer custo, a voz interior que o colocaria no rumo de sua vocação e do seu destino. Por isso, busca distrações. O amador valoriza a superficialidade e foge da profundidade. A cultura do Twitter e do Facebook é o paraíso do amador. O amador procura gratificação instantânea. Há algum tempo, havia um ditado popular: demais não é suficiente.
Demais não é suficiente, e cedo demais é muito tarde. O amador, o viciado e o obsessivo querem tudo agora. Mas o resultado é, quando conseguem o que queriam, nada acontece. A inquietação não vai embora, a dor não cede, o medo volta depois que a exaltação arrefece. O amador é ciumento. Por estar profundamente identificado consigo mesmo, o amador acha muito difícil ver o mundo pelos olhos dos outros. O amador é, quase sempre, indiferente ou insensível aos outros, mas guarda a crueldade mais refinada para si mesmo. O medo do amador eclipsa sua compaixão pelos semelhantes e por si mesmo. O amador não tem compaixão por si mesmo. Bem no fundo, o amador sabe que está se escondendo. Sabe que pode fazer melhor. Sabe que se afastou de sua natureza superior. Se o amador tivesse simpatia por si mesmo, olharia no espelho e não odiaria o que vê. Compadecer-se é o primeiro grande passo rumo à transição de amador para profissional. O amador pede permissão. O amador acha que antes de agir, precisa ter a permissão de outro onipotente, amante, cônjuge, parente, patrão, autoridade. O amador fica sentado num banquinho, como Lana Turner na farmácia Schwab's, à espera de ser descoberto. O amador vive para o futuro. O amador e o viciado concentram-se exclusivamente no produto e no resultado. Sua preocupação é com o que podem lucrar da maneira mais rápida e barata. A cultura do consumo foi criada para explorar o amador. Se você não acredita em mim, assista à TV durante 10 minutos, folheie uma revista ou veja um site de vendas na internet. Meu problema com a cultura americana é que praticamente todos os aspectos, inclusive as deliberações do legislativo e do judiciário, foram degradados para favorecer a cultura do amadorismo. A promessa feita por nossos produtos e políticos é a que se poderia fazer a uma criança ou um viciado. Vou dar o que você quer em troca de nada. O amador vive no passado. O amador, não possuindo nada de natureza espiritual hoje, olha para o amanhã, vislumbrando um futuro cheio de esperança, ou para ontem, imaginando um passado de sonho. Mas o passado evocado pelo amador é de mentirinha. Nunca existiu. É um filme de melhores momentos que ele edita juntando fatos que quase aconteceram ou deveriam ter acontecido. De certo modo, o passado que o amador recupera é pior quando verdadeiro. Pois, então, ele realmente já se foi. A recompensa de viver no passado ou no futuro é você nunca precisar fazer nada no presente. O amador estará pronto amanhã. 2 produtores de Hollywood conversavam. Tenho notícias boas e ruins, disse um. Dê-me as boas primeiro. Lembra-se da mansão que queríamos alugar para a grande cena da festa, mas não conseguimos porque custaria $50.000 para a noite. Bem, falei com o cara e ele vai alugá-la por 10 mil. E quais são as ruins? Ele quer $100 adiantado. O sinal inequívoco do amador é que ele faz milhões de planos que vão começar amanhã. O amador entrega seu poder a outros. Você já seguiu um guru ou um mentor? Eu já. Já entreguei meu poder a namoradas e esposas. Já aguardei, ansioso, ao lado do telefone. Já pedi permissão. Já apresentei trabalhos e esperei, tremendo, o julgamento de outros. Entreguei meu poder de maneira sutil, sem que ninguém percebesse. E já fiz isso às claras, sem me envergonhar, à vista de todos. Exílio, fracasso e banimento podem, às vezes, ser boas coisas, pois nos forçam a agir com base em nosso próprio centro, não no centro de outros. Cumprimento-o por ter caído no fundo do poço, porque ali só está você. O amador está dormindo. A força que pode salvar o amador é a consciência, sobretudo a autoconsciência. Mas o amador sabe, embora de maneira vaga, que se obtiver de fato esse conhecimento, ficará obrigado a pô-lo em prática. Pôr em prática a autoconsciência implica definir-se, isto é, diferenciar-se da tribo, e assim, ficar vulnerável à rejeição, à expulsão e a todos os outros riscos que a autodefinição acarreta. O medo da autodefinição é que mantém o amador na condição de amador e o viciado na condição de viciado. A tribo não está nem aí. O amador evita se tornar quem realmente é por temer que essa nova pessoa seja julgada diferente pelos outros. A tribo nos considerará esquisitos, extravagantes ou doidos. A tribo nos rejeitará. Mas a verdade é, a tribo não está nem aí. Não existe tribo. A gangue ou o grupo que imaginamos nos amparar graças aos vínculos que nos unem são, de fato, conglomerados de indivíduos tão infelizes e aterrorizados quanto nós. Cada um deles está tão envolvido nos próprios problemas que não tem tempo para se preocupar com você ou comigo, nem para nos rejeitar ou humilhar por causa de nossas dificuldades. Quando compreendemos que a tribo não está nem aí de fato, ficamos livres. Não há tribo e nunca houve. Nossa vida só importa a nós mesmos. Profissionais de meio período.
Às vezes, somos profissionais em nossa carreira falsa e amadores em nossa vocação verdadeira. Quantos diretores de criação em agências de publicidade têm romances e roteiros inacabados nas gavetas de sua escrivaninha? Você deve conhecer advogados e médicos que seriam grandes escritores, romancistas ou historiadores, mas nunca vão além de algumas publicações insignificantes. Conheço produtores que querem ser diretores, mães que sonham ser empresárias, estudantes universitários que poderiam contribuir para retardar a mudança climática. Às vezes, escolhemos uma carreira, consciente ou inconscientemente, para produzir incapacidade. A resistência é diabólica. Pode bloquear nosso anseio de grandeza e nosso instinto de profissionalismo, atrelando-nos a uma profissão falsa, cujas exigências nos impedem de aplicar nossas energias onde deveriam ser aplicadas. Muitas vezes, é mais fácil ser profissional em uma carreira falsa que em nossa vocação verdadeira. Agora, falemos sobre a atitude de tornar-se profissional. A vida se torna muito simples quando você se torna profissional. O que acontece quando nos tornamos profissionais? Ouvimos a voz pequena e suave que fala em nossa cabeça. Por fim, encontramos a coragem para identificar o sonho secreto, o amor ou a bênção que sempre soubemos ser em nossa paixão, nossa vocação, nosso destino. Balé. Concerto de motocicletas. Uma clínica nas comunidades de São Paulo. É disso, acabamos por reconhecer, que temos mais medo. E é isso, sabemos do fundo do coração, que temos de fazer. Sua vida muda quando você se torna profissional. Eu disse em Como Superar Seus Limites Internos que podia dividir minha vida, nitidamente, em duas partes, antes e depois de me tornar profissional. E é verdade. Não mudei depois de me tornar profissional. Não alcancei a iluminação. Sou a mesma pessoa que sempre fui, com as mesmas fraquezas e as mesmas vulnerabilidades. No entanto, desde que me tornei profissional, tudo é diferente. Antes de nos tornarmos profissionais, nossa vida é dominada pelo medo e pela resistência. Vivemos num estado de negação. Negamos a voz que fala dentro de nossa cabeça. Negamos nossa vocação. Negamos aquilo que realmente somos. Fugimos do medo para um vício ou uma carreira falsa. O que muda quando nos tornamos profissionais é que deixamos de fugir. Sê bravo, meu coração. Escreveu Arquíloco, poeta e mercenário grego. A pé firme e de ombros erguidos, arrasta o inimigo. Ataca-o em meio às lanças assassinas. Não cedas terreno. Quando nos tornamos profissionais, deixamos de fugir dos nossos medos. Viramo-nos e os encaramos. Seu dia muda quando você se torna profissional. Quando nos tornamos profissionais, tudo fica simples. Concentramo-nos em organizar nossos dias de modo a superar os medos que antes nos paralisavam. Agora, estruturamos nossas horas não para fugir do medo, mas para confrontá-lo e vencê-lo. Planejamos nossas atividades a fim de alcançar um objetivo. E colocamos nossa vontade a serviço dessa resolução. Isso muda nossos dias completamente. Muda a hora de acordarmos e a hora de irmos para a cama. Muda o que fazemos e o que não fazemos. Muda as atividades que praticamos e nossa atitude em relação a elas. Muda o que lemos e o que comemos. Muda a forma do nosso corpo. Quando éramos amadores, nossa vida se resumia a dramas, negações, distrações. Nossos dias oscilavam entre o ponto de ruptura e o vazio doloroso, angustiante. Mas já não somos amadores. Somos diferentes, e todos à nossa volta percebem isso. As pessoas mudam quando você se torna profissional. O ato de nos tornarmos profissionais muda nossa maneira de empregar o tempo e as pessoas com as quais o empregamos. Muda nossos amigos, muda nossas esposas e filhos. Muda quem atraímos e quem repelimos. O ato de nos tornarmos profissionais muda a maneira com que os outros nos veem. Aqueles que continuam fugindo de seus medos tentam agora nos sabotar. Dizem que mudamos e tentam minar nossos esforços para mudar ainda mais. Tentam nos fazer sentir culpados por essas mudanças. Querem que fiquemos chapados como eles, que caiamos no buraco como eles, que percamos tempo como eles, tal qual fazíamos no passado, e se recusamos, voltam-se contra nós e falam mal de nós pelas costas. Ao mesmo tempo, outras pessoas aparecem em nossa vida. Pessoas que estão enfrentando seus medos e vencendo-os. Pessoas que serão nossos novos amigos. Quando nos tornamos profissionais, somos forçados a fazer escolhas penosas. Haverá pessoas que no passado foram nossos colegas e sócios, ou mesmo amigos, mas com quem já não conseguiremos perder nosso tempo se nossa intenção for crescer e evoluir. Teremos de escolher entre a vida que desejamos para o nosso futuro e a vida que deixamos para trás. Sua mente muda quando você se torna profissional. Tornar-se profissional é como abandonar as drogas ou parar de beber.
É uma decisão que precisamos tomar de novo a cada dia. Os programas de 12 passos aconselham, um dia de cada vez. O profissional diz a mesma coisa. O profissional sabe que diariamente acordará para enfrentar de novo os mesmos demônios, a mesma resistência, a mesma autossabotagem, as mesmas tendências às atividades falsas que sempre enfrentou. A diferença é que agora não cederá a essas tentações. Ele já as dominou e vai continuar dominando-as. Porque nos tornamos profissionais. Tornar-se profissional é uma decisão. Mas uma decisão tão séria que provocará tamanha mudança em nossa vida, e com frequência é tomada em face de um medo esmagador, que esse momento será quase sempre acompanhado de muito drama, muita emoção. Não raro, é algo que temos evitado por anos, algo que jamais enfrentaríamos voluntariamente caso certos acontecimentos de peso não nos forçassem a isso. Tornar-se profissional é como o Porto das Pérolas, o 11 de setembro ou o assassinato do presidente Kennedy. Nunca nos esqueceremos de onde estávamos quando aconteceu. Aqui estão dois momentos que ilustram o ato de tornar-se profissional. A senhora X em Bakersfield. A senhora X é advogada em Los Angeles. Eis sua história. Eu viajava sozinha de São Francisco para Los Angeles. Peguei a Interestadual 5 porque era mais rápida que a 101 e tinha um encontro inadiável. Cheguei a Bakersfield por volta das 5 horas e procurei um posto de gasolina. Acordei no dia seguinte em um quarto de motel, sozinha, com as mesmas roupas da noite anterior e uma garrafa meio vazia de gin na mesinha de cabeceira. Porque aquele momento foi diferente das centenas de outros que já vivera, não sei. Mas, olhando o meu reflexo no espelho do banheiro, ouvi minha própria voz dizer, já chega, querida. Isso tem de parar. O sonho de Rosane Cash. O que se segue é um trecho do livro de memórias de Rosane Cash. Obrigado, Rosane, por partilhá-lo. Eu estava atrasada na preparação de King's Record Shop, que segundo pensava, iria mudar minha vida. Encontrara Linda Ronstadt algumas vezes, em Los Angeles, enquanto gravava em Lani Alani, quando me apresentei com Bonnie Raitt no Greek Theater e ela estava lá, e em muitas outras ocasiões, pois frequentávamos os mesmos círculos e trabalhávamos, às vezes, com os mesmos músicos. Seu disco Earthly Will me impressionara muito na adolescência e eu estudara assiduamente como grande exemplo de ponto de vista feminino em disco conceito, a meu ver o melhor desde Blue, de Joni Mitchell, e igualmente importante como modelo para o que planejava fazer na vida. Admirava, sobretudo, sua cuidadosa escolha das canções, que resultara em um álbum muito equilibrado, e queria também fazer algo com um conceito igualmente unificado, mas como compositora. Quando comecei a gravar Kings, li uma entrevista de Linda na qual ela dizia que para crescer artisticamente, você precisa refinar suas habilidades para apoiar seus instintos. Isso causou tão grande impressão em mim que recortei o artigo e o guardei. Pouco depois, sonhei que estava em uma festa, sentada num sofá com Linda e um homem idoso entre nós. De algum modo, eu sabia que ele se chamava Art. Os dois falavam animadamente, concentrados na conversa. Tentei me meter na discussão e comentei alguma coisa para o idoso. Ele se voltou aos poucos para mim, e olhando-me dos pés à cabeça, com ar de inequívoco desdém e falta de interesse, disse, não respeitamos diletantes, e virou-se de novo para Linda. Acordei profundamente humilhada, abalada até o fundo da alma. Vinha me sentindo pouco à vontade na comunidade de Nashville e no negócio da música como um todo. Achava-me, sobretudo, compositora, mas só escrevera 3 canções para Kings. Era famosa e bem-sucedida, tudo aquilo, porém, me parecia vazio, e as falsidades iam se acumulando. Com mais sucesso, viera mais pressão para eu me comportar de certa maneira, seguir determinada linha, fundar um fã-clube, coisa que me recusei a fazer, participar de eventos mirabolantes e agir como se o cenário da música country fosse uma religião à qual eu pertencesse. Resisti ao impulso para o conformismo, para a aceitação de uma estética medíocre, para minha inclusão em uma hierarquia pré-estabelecida. Não queria moleza, queria estar nas trincheiras, onde brotava a inspiração. Meu desgosto provocou aquele sonho. Carl Jung disse que uma pessoa pode ter 5 grandes sonhos na vida, sonhos que causam uma mudança na consciência, e aquele era o meu primeiro. A partir daí, mudei minha maneira de encarar a composição, mudei minha maneira de cantar, mudei minha ética profissional, mudei minha vida. O forte desejo de me tornar uma compositora melhor respondia perfeitamente à minha nascente amizade com Jon Stewart, autor de Runaway Train para King's Record Shop. Jon me aconselhou a expandir o tema de minhas canções, bem como minha escolha de linguagem e minha mente. Toquei canções novas para Jon, e embora ele as achasse perfeitas demais, o que era anátema para mim, repetia muitas vezes, mas onde está a loucura, Rose? Saí em busca da loucura.
Procurei Marge Livingston em Nova York para cuidar de minha voz e comecei a treinar, como se fosse uma corredora, tanto a técnica quanto o pique. Por coincidência, Marge trabalhava também com Linda, coisa que eu não sabia quando a procurei. Passei a prestar atenção em tudo, dentro e fora do estúdio. Se pressentia que estava devaneando, hábito antigo e arraigado, forçava-me a acordar e voltar ao momento presente. Em vez de brincar com as ideias, eu as analisava e depois testava a autenticidade de meus instintos musicais. Ampliei conscientemente o alcance de minha atenção. Li os livros de Natalie Goldberg e Caroline Brun sobre escrita, passando a revisar e a aperfeiçoar mais meu trabalho enquanto mergulhava fundo em cada processo que envolvesse as técnicas literária e musical. Concluí que antes, trabalhava apenas dentro de meus limites conhecidos, nunca saindo da zona de conforto para assumir riscos de verdade. Comecei a pintar para entender a ausência de palavras e sons e por que precisava deles. Tive lições de pintura com Sharon Moore, que dava aulas num estúdio chamado Art and Soul. Permaneci completamente humilhada pelo sonho que me acompanhava em todas as horas de vigília enquanto concluía King's Record Shop. Esperava que a nova gravação refletisse meu novo comprometimento. Rodney Crowell, então marido de Rosanne, estava no auge como produtor musical, mas, depois do sonho, eu me sentia curiosamente uma principiante no estúdio. Tudo parecia novo, assustador e muito excitante. Eu despertara do sono de morna do sucesso para a vida de artista. Quando eu mesmo me tornei profissional. O que se segue foi extraído do capítulo Resistência e Cura, de como superar seus limites internos. Há 2 décadas, em Nova York, eu ganhava $20 por noite dirigindo um táxi e fugindo, em tempo integral, do meu trabalho. Certa noite, sozinho em meu apartamento alugado por $110 ao mês, concluí que me desviara por caminhos falsos a tal ponto que já não conseguia racionalizar mais a situação. Peguei minha velha máquina de escrever, achando aquela a experiência mais inútil, mais sem sentido, e por que não dizer, mais penosa que podia imaginar. Por 2 horas, fiquei sentado ali, me torturando, escrevendo coisas que ia jogando no lixo. Não aguentei mais. Empurrei a máquina para longe e fui até a cozinha. Na pia, louça de 10 dias. Por algum motivo, senti-me com disposição suficiente para lavá-la. A água morna era agradável. O sabão e a esponja faziam seu trabalho. Uma pilha de pratos limpos começou a crescer no escorredor. Para meu espanto, notei que estava assobiando. Senti que havia dobrado uma esquina. Ótimo. Dali para a frente, tudo iria bem. Você entendeu? Eu não tinha escrito nada que prestasse. Levaria anos para que escrevesse alguma coisa boa, se é que um dia isso fosse acontecer. Mas pouco importava. O importante era, que após anos fugindo, eu havia me sentado e trabalhado. A natureza das epifanias. Normalmente, achamos que momentos de ruptura são momentos de êxtase que nos levam para um nível superior. E é verdade. No entanto, existe aí um paradoxo. Na hora, a epifania parece um tormento. Como o sonho de Rosanne Cash, uma epifania nos esmaga. Ela nos expõe, nos deixa nus. Vemos-nos como somos, e isso não é nada bonito. A essência das epifanias é que elas destroem as autoilusões. Pensávamos ser X, agora, de repente, vemos que somos menos X. Um X dividido ao infinito. Esse momento encerra um enorme poder. Sim, perdemos alguma coisa. Uma autoilusão muito querida teve de ser abandonada, e isso machuca. No entanto, ganhamos a verdade. Nossas conversas sem sentido desaparecerão. O véu caiu de nossos olhos. Nesse momento, temos 2 opções. 1, podemos recuperar nossas conversas sem sentido. 2, ou podemos nos tornar profissionais. A vergonha é coisa boa. No instante que se segue a epifania, acontecem conosco 2 coisas que não aconteciam 90 segundos antes: temos a realidade e temos a humildade. Grandes aliadas. Temos também uma terceira força trabalhando a nosso favor, a vergonha. Porque a vergonha é uma coisa boa. Porque ela pode gerar o elemento final de que necessitamos para mudar nossa vida, a vontade. As epifanias machucam. Não há glória nenhuma nas epifanias. Elas apenas produzem boas histórias nas reuniões dos alcoólicos anônimos ou tarde da noite, entre outros soldados nas trincheiras. Esses soldados sabem do que se trata. Cada um tem sua história sobre o momento terrível, assustador, excruciante em que tudo começou a girar à sua volta. Livro 3. A mentalidade profissional. Qualidades do profissional. Em como superar seus limites internos, fiz a lista dos seguintes hábitos e das qualidades que o profissional possui e o amador não. 1. O profissional é paciente. 2. O profissional quer ordem. 3. O profissional desmistifica.
4. O profissional age apesar do medo. E mais. 5. O profissional não aceita desculpas. 6. O profissional joga de acordo com as condições. 7. O profissional está sempre preparado. 8. O profissional não se exibe. 9. O profissional procura dominar a técnica. 10. O profissional não hesita em pedir ajuda. 11. O profissional se distancia de seu instrumento. 12. O profissional não leva o fracasso, ou o sucesso, pelo lado pessoal. 13. O profissional suporta a adversidade. 14. O profissional valida a si mesmo. 15. O profissional reconhece suas limitações. 16. O profissional se reinventa. 17. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. Aqui vão mais algumas qualidades, antes de passarmos para uma expressão mais elevada do profissionalismo. O profissional é corajoso. O profissional mostra coragem não apenas nos papéis que assume, e que o assustam terrivelmente, ou por causa dos sacrifícios que faz, de tempo, amor, família, e mesmo por ter de suportar críticas, censuras, inveja ou incompreensão, mas, acima de tudo, porque precisa confrontar as próprias dúvidas e seus demônios. O jogador de futebol e o soldado agem como parte de uma equipe. Mas o artista e o empreendedor entram em combate sozinhos. Tiro o chapéu para todos os homens e todas as mulheres que fazem isso. O profissional não se distrai. O amador tuita. O profissional trabalha. O profissional é duro consigo mesmo. Picasso estava em seu estúdio parisiense, a história é verdadeira, com o dono da galeria onde seus quadros eram exibidos e vendidos. O espanhol mostrava suas últimas séries de retratos, nos quais trabalhara por meses. O dono da galeria estava extasiado com aquelas obras. Não via a hora de expô-las e começar a vendê-las. De repente, Picasso pegou uma espátula, aproximou-se do primeiro quadro e cortou-o de alto a baixo, para o horror do dono da galeria. Pablo, pare. Pablito. Mas Picasso não parou. De espátula na mão, foi de quadro em quadro e reduziu-os a tiras. O profissional sabe quando não alcançou os próprios padrões. Destruirá suas obras sem piedade, se isso for preciso, para manter-se fiel a Deus e às suas próprias expectativas de excelência. O profissional tem piedade de si mesmo. Há alguns anos, tive a oportunidade de observar um famoso treinador adestrar seus puros sangues. Eu imaginava que o processo era árduo, como o treinamento na marinha. Mas, para minha surpresa, parecia mais uma brincadeira. O trabalho era sério, como na hora de ensinar os potros de 2 anos a entrar no portão de largada, e os cavalos aprendiam facilmente. O treinador fazia de tudo para que o adestramento fosse divertido. Quando um cavalo se cansava, ele o tirava da pista. Quando ficava entediado ou irrequieto, ele nunca o forçava a continuar e aguentar o tranco. Ele explicou: o cavalo é um animal que foge. Mesmo um garanhão preferirá, se puder, a fuga ao confronto. Imagine a pessoa mais sensível que já conheceu, um cavalo é 10 vezes mais sensível. É um sistema nervoso nu, particularmente o puro sangue. Uma criança. Um cavalo de 3 anos, por maior e mais rápido que seja, não passa de um bebê. Os cavalos entendem o chicote, mas não quero um corredor que corra dessa maneira. Um cavalo que gosta de correr vencerá o que corre porque é obrigado, todos os dias da semana. Quero que meus cavalos amem a pista. Quero que meus auxiliares precisem mantê-los presos de manhã, quando os veem ansiosos para sair e correr. Nunca treine seus cavalos até a exaustão. Deixe que queiram mais. O profissional vive no presente. O amador gasta seu tempo no passado e no futuro. Permite-se ter medo e esperança. O profissional disciplinou-se a banir essas distrações. Quando Stephen Sondheim faz um chapéu, não pensa em outra coisa. Mergulha no trabalho. Perde-se na tarefa e no momento. O profissional adia a gratificação. Sou culpado de olhar meu e-mail. E você? Somos doidos. O que imaginamos que vamos encontrar em nossa caixa de entrada? A criança que conseguia ficar sentada por 3 minutos com um marshmallow à sua frente na mesa, sem comê-lo, era recompensada com 2 marshmallows quando o pesquisador voltava. Mas isso é tão maluco quanto a consulta à caixa de entrada. Krishna disse que temos direito ao nosso trabalho, não aos frutos desse trabalho. Ele queria dizer que o piano é sua própria recompensa, como o são a tela, a barra e a moviola. Danem-se os marshmallows. O profissional não espera pela inspiração. Não somos nada sem a musa. Mas o profissional aprendeu que a deusa valoriza o esforço e a dedicação muito mais que a solicitação teatral de seus favores. O profissional não espera pela inspiração, age antes. Sabe, que quando a musa vê seu traseiro na cadeira, vem em seu auxílio. O profissional não entrega seu poder a outros.
O dicionário define ícone como um artigo, digamos, uma relíquia que já pertenceu a um santo ou a um místico, que serve como objeto de culto. Uma pessoa pode ser um ícone. Quando transformamos alguém em ícone, renunciamos ao nosso poder. Dizemos a nós mesmos, inconscientemente, essa pessoa tem qualidades que eu não tenho. Então, vou cultuá-la na esperança de que essas qualidades passem para mim ou de que eu as adquira graças à minha proximidade com esse mentor, sensei, amante, professor, herói. Pela minha experiência, quando projetamos uma qualidade ou virtude em outro ser humano, nós mesmos quase sempre já as possuímos, mas temos medo de aceitar, ou viver, essa verdade. O amador é um seguidor, um submisso. O profissional pode buscar instrução ou sabedoria em alguém que sabe mais que ele, mas faz isso sem renunciar à autossoberania. O profissional ajuda os outros. Quando terminei o manuscrito de Gatsby, ele tinha 800 páginas. Meu agente, Sterling Lord, embora gostasse do livro, disse que não poderia submetê-lo aos editores se eu não cortasse pelo menos 300. Isso era como me pedir para amputar não um, mas 2 membros. Fiquei arrasado. Uma das pessoas a quem Sterling mostrou o manuscrito foi Tom Ginsburg, que dirigiu por anos a Viking Press. Um homem na posição de Tom mal passaria os olhos pela obra de um escritor desconhecido. Ele, porém, fez mais que isso. Mandou-me um recado, que ainda conservo. A parte mais importante era: "Há coisa boa aí, Steve. Tenho certeza de que você vai descobri-la e trabalhá-la." Eu mal conhecia Tom, e ele mal me conhecia. Contudo, se você soubesse quantas vezes reli essa nota em busca de inspiração, acharia que éramos amigos havia muito tempo. O amador guarda para si seu conhecimento e suas posses. Acredita que se dividir o que tem com outros, perderá tudo. O profissional gosta de ensinar. De boa vontade, dá uma mãozinha ou um estímulo. Mas há uma ressalva. O profissional detesta ser iconizado. Não por razões egoístas, mas por saber quão destrutiva é a dinâmica da iconização para quem iconiza. O profissional partilha sua sabedoria com outros profissionais, ou com amadores decididos a se profissionalizar. Como o Arte do Sonho de Rosane Cash, ele não perde tempo com diletantes. E quanto à magia? A mentalidade profissional funciona de 2 maneiras. Para nós, é importante entender a diferença. Em primeiro lugar, a mentalidade profissional é uma disciplina que usamos para superar a resistência. A fim de eliminar os hábitos de autossabotagem que levam à procrastinação, à insegurança, à distração, ao perfeccionismo e à superficialidade, recrutamos os hábitos fortalecedores da ordem, da regularidade, da disciplina e da busca intransigente da excelência. Isso não é difícil de entender. Mas e quanto à magia? E quanto à loucura? Que dizer de lampejos de brilhantismo e explosões incontroláveis de gênio? Onde entra aqui a mentalidade profissional? Ela não será severa, dura ou controladora demais. Resposta: não. O monge vislumbra a face de Deus não escalando um pico do Himalaia, mas sentando-se em silêncio. Yoga, meditação e artes marciais chegam à alma por intermédio do corpo. O físico leva ao espiritual. O humilde produz o sublime. Parece contraintuitivo, mas é verdadeiro. A fim de atingir o fluxo, a magia, a esfera superior, começamos sendo comuns, prosaicos, trabalhadores. Passamos as mãos pelas pedras do muro do jardim e procuramos, até que, finalmente, quando já estamos prestes a desistir, nossos dedos encontram a porta secreta. Como crianças correndo para um prado, cruzamos a soleira e esquecemos tudo, exceto a borboleta que esvoaça diante de nossos olhos. Dessa brincadeira surgem Guernica, o poderoso chefão e o Museu Guggenheim de Bilbao. Um fuzileiro ganha 2 salários. Quando seus jovens fuzileiros se queixam do salário, um conhecido sargento de artilharia lhes explica que eles recebem 2, um salário financeiro e um salário psicológico. O salário financeiro deles é realmente modesto. Mas o que dizer do salário psicológico, o sentimento de orgulho e honra, de pertencer a uma fraternidade com longa história de coragem e bravura, de saber, que não importa o que aconteça, você continuará membro dessa fraternidade pelo resto da vida. E o sargento artilheiro pergunta: quanto vale isso? Você e eu, como artistas e empreendedores, também recebemos 2 salários. O primeiro pode ser chamado de recompensa convencional, dinheiro, aplauso, atenção. Isso é ótimo, quando possível. O problema é que não é possível para todos. Queimamos as pestanas treinando, praticando, estudando e ensaiando, mas ninguém aparece, ninguém nota, ninguém nem sequer fica sabendo que existimos. Não é de admirar que muitas pessoas desistam. A luta exige muito sofrimento para pouco lucro. Essa é a recompensa convencional. E a recompensa psicológica.
Lembre-se, Krishna explicou a Arjuna que ele tinha direito a seu trabalho, não aos frutos desse trabalho. Referia-se aos frutos convencionais. Por acaso, o monge medita apenas para alcançar a iluminação. E se nunca conseguir alcançá-la? O que o bailarino ganha com a aula de balé? Para o ator, é divertido interpretar. Porque o cantor canta e o diretor de cinema filma. Quando nós entregamos ao trabalho pelo trabalho, sei que é fácil dizer, mas difícil fazer, somos como o fuzileiro que dorme numa trincheira sob a chuva gelada, mas sabe um segredo que só ele e os camaradas partilham. Quando fazemos um trabalho pelo trabalho, a busca de uma carreira, de segurança, fama, fortuna ou destaque, transforma-se em outra coisa, em algo mais elevado e nobre, sobre o qual talvez nunca tenhamos pensado, e a que, em princípio, nem sequer aspirávamos. Transforma-se em prática. Meus anos na solidão. De certa maneira, tive sorte por fracassar durante muitos anos. Como não houvesse recompensas convencionais, fui obrigado a me perguntar, por que estou fazendo isso? Sou doido. Todos os meus amigos ganham dinheiro, acomodam-se e vivem vidas normais. Por que eu não? Tenho a cabeça fraca. Que há de errado comigo? No fim, dei as respostas com base na conclusão de que eu não tinha escolha. Não podia fazer mais nada. Quando tentava, ficava tão deprimido que essa sensação era insuportável. Assim, depois que escrevia mais um romance ou roteiro que não conseguia vender, não tinha escolha a não ser escrever outro roteiro ou outro romance. Na realidade, eu me divertia. Talvez ninguém mais gostasse do meu trabalho, mas eu gostava. Estava aprendendo. Estava melhorando. O trabalho se tornou, bem à sua maneira insensata, uma prática. Amparou-me. E ainda me ampara. A mentalidade profissional como prática. Mas, afinal, o que é prática? Prática, em yoga, tai chi ou caligrafia, é o ato de seguir um regime rigoroso, prescrito para levar a mente e o espírito a um nível superior. A prática implica envolvimento com um ritual. A prática pode ser definida como um exercício diário e responsável de dedicação, vontade e intenção voltadas, em um nível, à conquista da excelência em determinada área, e em outro mais elevado, a comunhão com um poder maior que nós, não importa o nome que lhe dermos, Deus, Espírito, Alma, Self, Musa, Superconsciente. O que se segue são aspectos de qualquer prática. A prática tem seu espaço. A prática tem seu espaço, e este é sagrado. Há um livro maravilhoso chamado Venere Women Create. Trata-se de uma compilação de fotos de estúdios e workshops em que várias mulheres artistas fazem sua mágica. São espaços de ceramistas, tecelas, estofadoras, costureiras, arquitetas, escultoras, pintoras, cineastas, editoras. O livro tem um texto excelente, mas você não precisa lê-lo. Basta olhar para esses espaços sagrados. Eis o que verá: ordem, dedicação, paixão, amor, intensidade, beleza, humildade. 26 artistas com 26 odisseias pessoais diferentes. Muitas dessas odisseias, sem dúvida, incluem divórcio, coração partido, alcoolismo, etc. Mas todas as mulheres no livro citado superaram, na vida artística, esses obstáculos e todas penetraram no mesmo espaço. Todas prestam serviço à musa. E cada uma descobriu, nesse serviço, sua essência única e autêntica. A prática tem seu tempo. Os monges, com seus mantos cor de açafrão, sobem os degraus para o zendo na mesma hora, todos os dias. Quando o abade toca o sino, eles juntam as mãos e se sentam. Você e eu temos, sem dúvida, de operar em um universo mais caótico. Mas o objetivo permanece o mesmo: chegar ao mistério pelo caminho da ordem, da dedicação e da intenção apaixonada. Quando nos reunimos dia após dia no mesmo espaço e na mesma hora, uma tremenda energia brota à nossa volta. É a energia de nossa intenção, de nossa dedicação, de nosso compromisso. A deusa percebe essa energia e lhe dá a devida recompensa. A prática tem uma intenção. Quando Stevie Wonder se senta ao piano, em seu estúdio, não está ali para brincar. Está ali para trabalhar. A regra das 10.000 horas, tornada famosa por Malcolm Gladwell no livro Outliers, postula que a excelência em qualquer campo, seja a cirurgia do cérebro ou o arremesso veloz de bola num jogo, exige aproximadamente 10.000 horas de prática. Mas o segredo, segundo Gladwell, é a concentração na prática. É preciso haver intenção. Nossa intenção, como artistas, é melhorar, ir mais fundo, tentar chegar ao âmago das coisas. Encaramos a prática como guerreiros. O mestre espadachim, ao penetrar na arena, sabe que encontrará adversários poderosos.
Não os adversários físicos com os quais vai lutar, embora estes, sem dúvida, possam representar o inimigo, mas o inimigo real, que está dentro dele mesmo. O monge, ao meditar, sabe disso. Como o yogi, o editor de filmes, o criador de videogames ou de softwares. Nós, profissionais, enfrentamos todos os dias os monstros que Perseu, Belerofonte ou São Jorge enfrentaram. O mestre espadachim, antes de entrar em combate ritual, fez interiormente as pazes com a própria extinção. Está preparado para abandonar tudo na arena, incluindo a vida. Encaramos a prática com humildade. Podemos colocar a intenção e a intensidade em nossa prática, aliás, devemos, mas não o ego. A dedicação e até a ferocidade, sim, a arrogância, nunca. O espaço da prática é sagrado. Pertence à deusa. Tiramos os sapatos antes de entrar. E nos curvamos, de mãos em prece. Você entende que pode desvendar o mistério por intermédio da ordem. Encaramos a prática como alunos. Mesmo o invencível mestre espadachim Miyamoto Musashi entrava na arena tanto para ensinar quanto para aprender. A prática é para a vida toda. O rei espartano Agesilau ainda lutava de armadura aos 82 anos. Picasso pintava depois dos 90, Henry Miller corria atrás de mulheres, tenho certeza de que Picasso também, aos 89. Quando nos tornamos profissionais, somos como tubarões que farejaram sangue ou ascetas que tiveram um vislumbre da face de Deus. Para nós, não há linha de chegada. Não há sino para encerrar o assalto. Vida é busca. Vida é caçada. Quando nosso coração parar, iremos embora, mas não antes. O sonho de Rosane Cash, segunda parte. Os detalhes específicos da aquisição de profissionalismo evoluem naturalmente. São auto-evidentes. Rosane Cash captou a mensagem de seu sonho. A epifania é tudo. Quando detectamos falhas em nossa prática, ou descobrimos que não temos prática nenhuma, ninguém precisa nos ensinar gestão de tempo ou alocação de recursos. Sabemos o que é preciso fazer. Outra coisa, depois do sonho, Rosane não fez mudanças só para ganhar mais dinheiro, conquistar mais fama ou vender mais discos. Fez mudanças por respeito à sua profissão, para se tornar uma artista melhor e uma compositora mais influente. Quando evoluímos esteticamente, evoluímos também moral e espiritualmente. O profissional confia no mistério. Patricia Ryan Madison ensinou, durante anos, improvisação em Stanford, para salas lotadas. Seu livro Improvisdom está em minha curta lista de obras indispensáveis. Patricia tem um exercício que chama de o que está na caixa. Pede aos alunos que imaginem uma caixinha branca, com tampa, e que tirem a tampa. Pergunta, então, o que encontram lá dentro. Às vezes, os alunos respondem, um diamante. Outras, um sapo. E outras, uma romã. O truque é que sempre há alguma coisa na caixa. Com esse exercício, Patrícia trabalha o maior terror dos alunos, que é subir ao palco e congelar. O profissional confia no mistério. Sabe que a musa sempre ajuda. Ela pode nos surpreender. Pode nos dar algo que jamais imaginávamos. Mas sempre põe alguma coisa na caixinha. Seguem-se 5 axiomas derivados desse princípio que levo em conta todos os dias. Vá além de si mesmo. Os autores de ficção aprendem cedo que podem criar um personagem mais inteligente que eles próprios. Como isso é possível? A resposta está no mistério. O espaço em que escrevemos, pintamos, compomos, inovamos, é bem mais profundo que nossos egos minúsculos. Esse espaço vai além do intelecto. É mais arguto que o pensamento racional. É instinto. É intuição. É imaginação. Se você e eu contratarmos Meryl Streep para fazer a Rainha Boudica em nosso próximo sucesso de Hollywood, teremos alguma dúvida de que ela dará conta do recado, embora nunca tenha ouvido falar nem saiba nada da Rainha Boudica. Meryl Streep sairá por aí e voltará como Rainha Boudica. Transformada em Rainha Boudica. Você e eu também podemos fazer isso. Podemos ir além de nós mesmos. E não só podemos, devemos. As melhores páginas que escrevi são aquelas que não me lembro de ter escrito. Escreva sobre o que não sabe. Há anos, em Nova York, cheguei ao fundo do poço como romancista. Minhas opções se reduziam a 2, 1, enforcar-me. 2, pular do telhado. Mas decidi escrever um roteiro. A história era sobre prisões. Eu nunca estive em uma. Não sabia nada desses ambientes. Mas estava tão desesperado que mergulhei fundo e disparei para todos os lados sem olhar para trás. Quando terminei, mostrei o manuscrito a uns poucos escritores que conhecia. Alguns me puxaram de lado e me perguntaram em voz baixa, Steve, onde você esteve preso? Boas coisas acontecem quando confiamos no mistério.
Há sempre alguma coisa na caixinha. Aproveite as vantagens da defesa. Todo livro que escrevo tem pelo menos uma seção gigante que parece um nó numa tábua. Não consigo arrancá-lo. Atacá-lo pelos cantos não resolve. O maldito não cede. Quando você se deparar com esse tipo de resistência, não sinta vergonha de aproveitar as vantagens da defesa. No futebol americano, em casos assim não vamos em frente, percorrendo trajetos de 55 jardas, achamos mais vantajoso os trajetos de 3 jardas. 2 conselhos para os dias em que a resistência se mostrar realmente forte. 1. Aproveite o que tem em mãos e seja paciente. A defesa vai afrouxar mais cedo ou mais tarde, no jogo. 2. Jogue para amanhã. Nossa obrigação, nos dias pouco inspiradores, é manter a compostura e continuar trabalhando. Somos profissionais. Não somos amadores. Temos paciência. Podemos suportar a adversidade. Amanhã a defesa nos dará mais oportunidades e nós as aproveitaremos. Há um terceiro conselho, que engloba os 2 anteriores. Nosso trabalho é de longo prazo. Nosso trabalho é uma prática. Um dia ruim não significa nada para nós. Nem 10. No quadro de nossa prática constante, 24 horas, quando só conseguimos percorrer poucos quilômetros, são apenas um quebra-molas. Amanhã de manhã, ao tomar café, teremos esquecido tudo e voltaremos ao trabalho, prontos para entrar na briga. Jogue machucado. O amador acha que deve estar tudo bem preparado e organizado antes de começar uma empresa, compor uma sinfonia ou desenvolver um aplicativo de iPhone. O profissional sabe que não é assim. Seu marido a abandonou. Confiscaram seu Eldorado. Continue escrevendo. Continue compondo. Continue filmando. Os atletas jogam machucados. Os guerreiros lutam com medo. O profissional toma 2 aspirinas e vai em frente. Fique frio. Suicide Ali foi uma famosa professora de equitação. Tinha uma frase que procurava enfiar na cabeça dos alunos: Seattle. Fique frio. Se você e eu estivermos participando de uma corrida de cavalos com obstáculos, em pleno galope sobre um animal enorme e vendo se aproximar uma parede de pedra que parece ter 5 metros de altura, pensamentos ruins podem abalar nosso cérebro nesse instante. Mais complicado ainda, o modo como nos sentamos na sela comunica nossas intenções ao animal ultrassensível que cavalgamos. Se o medo e a incerteza nos dominarem, nosso cavalo perceberá imediatamente, e então, tudo poderá acontecer. Suicide dizia: fique frio. Não queria dizer apenas contenha-se ou controle-se. Queria dizer mantenha-se na sela. O profissional sabe que no curso de sua busca, vai, inevitavelmente, ter momentos de terror ou até mesmo de pânico. Sabe que não pode se livrar do pânico, ele está lá, é real. O profissional fica frio. Concentra-se no cavalo e no obstáculo. Mantém-se na cela. O profissional e o primitivo. Há alguns anos, tive a oportunidade de viajar para a África. Um dos lugares que visitei foi um acampamento Maasai. Era tão longe que tivemos de ir de avião. Não havia estradas. Levávamos conosco 2 Maasai da cidade, um rapaz e uma moça, que serviam de intérpretes. Quando pousamos, tudo estava na maior confusão. Nossos guias nos explicaram, após conversarem com vários anciãos do acampamento, que o xamã acabava de declarar aquele local inadequado. Assim, todos se preparavam para partir. A população, ali, era de mais ou menos 500 pessoas, guerreiros, crianças e idosos. Para não falar do rebanho da tribo. A cerimônia da mudança exigia que o cortejo fosse encabeçado por bois brancos, que já estavam sendo reunidos. Não era tarefa simples, pois cada boi pertencia a uma família diferente, e todos estavam espalhados pelo vale. Ficamos olhando os anciãos por mais de 1 hora, sob a direção do xamã, reunindo os bois e puxando-os para a frente do cortejo. Agora, a tribo inteira já estava pronta para partir. Os guerreiros, os morãs altos e magros, cantavam uma canção ritual, aos pulos, cercados de moças bonitas que formavam o coro. Por fim, a tribo partiu. Caminhou cerca de 200 passos morro acima. É aqui? Perguntou um dos visitantes. Olhamos para o xamã. Sim, era ali mesmo. Ele solucionara o problema. O novo local era bem melhor. Na hora, não pensei muito no caso. Parecia absolutamente natural, condizente com a África e a vida tribal. Mas, quando voltei para casa, comecei a refletir sobre os pressupostos, por mais imperfeitamente que pudesse tê-los entendido, que deram vida àquela extravagância. Número 1. Alguma força invisível ameaçava o antigo acampamento. Fantasmas. Ancestrais vingativos. Mal disseminado. Coisas ruins aconteceriam às pessoas caso continuassem no primeiro acampamento.
2. O mal invisível podia ser combatido pela mudança de acampamento, ainda que para um local a apenas uns 200 passos de distância. Isso faz sentido. A força maligna não poderia simplesmente seguir a tribo morro acima e perpetrar seus malefícios no novo acampamento. Como uma solução tão simplória poderia resolver o problema? 3. Um indivíduo, o xamã, foi capaz de perceber a força maligna, adivinhar suas más intenções e remediar tudo, graças a determinado curso de ação. 4. A tribo seguiu as instruções do xamã sem uma palavra de protesto. Nenhuma matriarca se queixou por ter de fazer sua trouxa, que em todas as famílias era considerável e exigia muito trabalho, muito suor. Nenhum guerreiro resistiu. Um por um, todos entraram na fila e saíram livremente, com alegria. 5. Devo confessar que eu mesmo aceitei a sabedoria do xamã. Quando chegamos no alto do morro, senti-me melhor. Fiquei satisfeito com a mudança. 6. Por fim, examinei a cultura Maasai em si. Os Maasai não eram, de modo nenhum, um povo ignorante, à mercê de espertalhões. Eram e são uma das grandes culturas guerreiras de todos os tempos. Estão na África Oriental desde os anos 1500, antes da existência dos Estados Unidos. Invadiram e dominaram uma terra inóspita, povoada por adversários orgulhosos, fortes e agressivos. Além disso, a cultura Maasai é brilhante, suas roupas, seus rituais, sua organização social. As pessoas são altas, robustas, bonitas. Os jovens enfrentam sozinhos os leões e matam-nos armados apenas com uma lança. O que fizeram devia estar certo. Perguntei-me, e se a visão de mundo dos Maasai fora correta? E se existisse mesmo uma força maligna ameaçando o primeiro acampamento? E se o xamã de fato a percebeu, dando-lhe o remédio certo? Talvez, se tivéssemos permanecido ali, uma das jovens esposas grávidas abortasse. Talvez uma briga ocorresse entre dois valentes e um ferisse o outro. Talvez a aldeia inteira fosse dominada por um mal coletivo. Mas o que tudo isso tem a ver com o profissional e a ideia de profissionalizar-se? Eis o que penso, minha visão de mundo é bem parecida com a dos Maasai. Acredito no xamã. Gostaria de ter um xamã. Se tivesse um, tomaríamos café juntos todas as manhãs, e durante o dia, eu faria tudo o que ele me houvesse aconselhado. Melhor ainda, eu gostaria de ser um xamã. Na realidade, pratico minha própria forma de xamanismo diariamente. Como artista, procuro fazer contato com poderes invisíveis. As forças do mal, resistência, insegurança, autossabotagem, rondam por aí. Quantas outras forças malignas não sobrevoam, todas as manhãs, a mim e a meu prato de huevos rancheros. Mas há também as forças benignas. Inspiração, entusiasmo, coragem. Ideias novas, descobertas brilhantes, percepções, intuições. De onde vêm? Não sei. Como fazer contato com elas? Não tenho a mínima ideia. No entanto, esse é o meu negócio. Essa é a minha vida. Ah, como eu gostaria de ter aquele xamã. Ele é o cara. E eu amo esse cara. Mas no lugar de um xamã eu tenho. O quê? Tenho um código de profissionalismo. Tenho virtudes que procuro fortalecer e vícios que procuro erradicar. Sirvo a deusa. Aonde ela me mandar, eu vou. Gostaria de ter conhecido aquele xamã. Adoraria me sentar com ele e perguntar-lhe o que viu naquela manhã. Como viu? Que iniciação teve para adquirir seu conhecimento? Será que ele serve aos deuses, como eu? Encara seu dom como bênção ou maldição? Um modelo do universo. Eu tomava o café da manhã com meu amigo, o rabino Mordecai Finley, da congregação Oratorá, de Los Angeles. Perguntei-lhe sobre a resistência. Há alguma coisa semelhante nos estudos cabalísticos ou no misticismo judaico? Eis parte de sua resposta, que gravei. Há um segundo eu dentro de você, um eu interior, sombrio. Ele não liga para você. Não o ama. Vai matá-lo, pois tem seu próprio projeto. É como um câncer. Vai matá-lo para poder levar adiante seu projeto, que é impedi-lo de realizar seu eu, de tornar-se o que realmente é. Esse eu sombrio é conhecido, no léxico cabalístico, como Yetzer Hara. O Yetzer Hara, Steve, é o que você chama de resistência. Na visão cabalística do mundo, a alma, Neshama, em hebraico, é a fonte de toda a sabedoria, de todo o bem. A Neshama procura constantemente se comunicar conosco, com nossa consciência no plano físico. A alma procura nos guiar, nos amparar, nos restaurar. Entretanto, uma força se opõe à Neshama. Essa entidade, o Yetzer Hara, é uma inteligência sutil e autossustentada, cujo único objetivo se resume em impedir nosso acesso à Neshama e evitar que a Neshama se comunique conosco. Os gnósticos e os neoplatônicos acreditavam em algo muito parecido.
Em ambos os modelos do universo, havia uma esfera superior, na concepção de Platão, a esfera das formas, de perfeita beleza, justiça, verdade etc., e uma esfera inferior, onde vivem os mortais. No misticismo judaico, existe uma força positiva que se opõe ao Yetzer Hara. Acima de cada folha de grama, diz a Cabala, flutua um anjo exortando a Krissa. Krissa? Qual método, no entender dos antigos, nos possibilita cultivar as forças positivas para superar as negativas? Segundo o Rabino Finlay, esse método está em um código chamado Mussar. Mussar era um código de disciplina ética não muito diferente dos programas atuais de 12 passos. A primeira prescrição desse código era identificar o pecado, a segunda, eliminá-lo. Nos termos dos Alcoólicos Anônimos, teríamos: 1. Reconheça que é alcoólatra. 2. Pare de beber. Os cabalistas acreditavam que é possível alcançar a esfera superior por meio do esforço disciplinado, humilde e aberto da mente e da vontade. Sabiam que estavam na pista de um mistério. Sabiam que um inimigo procurava impedi-los de desvendá-lo. O que eles chamavam de Mussar, chamo de tornar-se profissional. Nossa tarefa, como almas nesta jornada mortal, é transferir a sede de nossa identidade da esfera inferior para a superior, do ego para o self. A arte, ou, mais exatamente, o esforço para produzir arte, nos ensina isso. Quando você e eu lutamos contra a resistência, ou procuramos amar, suportar, doar ou fazer sacrifício, entramos em uma guerra não apenas nos planos material, mental e emocional, mas também no espiritual. Nossa missão não consiste unicamente em compor nossa sinfonia, criar nosso filho ou comandar nosso batalhão de forças especiais contra o Talibã na província de Konar. O choque é épico e interno, entre o ego e o self, sendo que o que está em jogo é a nossa vida. Para quem é tudo isso? No fim das contas, o empreendimento e o sacrifício são para o público. São para os leitores, os cinéfilos, os visitantes de sites, os ouvintes, os amantes de concertos, os jogadores, os frequentadores de galerias, um grupo, que aliás, inclui você e eu. Nós somos o público. Na jornada do herói, o peregrino volta para casa após anos de exílio, lutas, sofrimentos. Dá um presente ao povo. Esse presente é aquilo que o herói viu, suportou, aprendeu. Mas não é material bruto, é minério refinado em ouro pelas mãos hábeis e amorosas do herói, peregrino, artista. Você é esse artista. Pagarei com muito gosto qualquer quantia ao iTunes para ler, ver ou ouvir o tesouro de 24 quilates que você refinou de seu sofrimento, sua visão, sua imaginação. Preciso disso. Todos precisamos. Estamos lutando nas trincheiras. Beleza, sabedoria, emoções, sustos, até uma escapada insensata sob uma chuva de outubro à tarde, quero isso. Ajudem-me a ter. O herói viaja. O herói sofre. O herói volta. Você é esse herói. Torne-se um profissional.